Irmãos, nós já estamos aí na reta final deste mês, no mês da família, que temos falado sobre esta realidade que as nossas famílias estão vivendo atualmente, principalmente com esse período agora de pandemia, dificuldades aí com isolamento social, mas também uma oportunidade que temos visto em Deus para sermos usados, nossas famílias serem usadas para a glória dele também, né? Falamos sobre casamento, falamos do relacionamento dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, e neste encerramento, nessa mensagem de encerramento desta série sobre a família, eu gostaria de lembrar os irmãos aqui um texto que é o final do livro de Josué, onde Josué traz ali uma palavra abençoadora para as pessoas, todas as tribos de Israel que estão recebendo ali, e depois de receberem as posses, as suas terras, na terra que Deus havia prometido para o povo de Israel, certo? Nós vamos ler aqui o capítulo 24 de Josué, a partir do versículo 14, na verdade o versículo 14 e o versículo 15, que diz assim: Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Senhor Deus, quero te louvar, Senhor, pela tua palavra, por essa verdade, Deus, mais uma vez sendo propagada aqui para todos nós. Usa nossas vidas e fala o nosso coração, Senhor, no teu querer e a tua vontade, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um texto muito conhecido de todos nós, até uma frase no final desse versículo 15, que a gente vê aí, inclusive, em alguns adesivos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha família serviremos ao Senhor, né? É um texto muito conhecido, na verdade, né? E ele acontece justamente nos últimos dias de vida de Josué. Josué, que foi um discípulo de Moisés, que seguiu os passos de Moisés, foi treinado para que depois assumisse, com a morte de Moisés, essa liderança do povo de Israel. Vocês lembram que Moisés não chegou a entrar nessa terra prometida. Josué, inclusive, foi usado por Deus em momentos muito marcantes, como a travessia do Jordão, como também a derrota de Jericó, né, com aquela ação sobrenatural de Deus, o milagre de Deus mesmo em derrotar aquelas defesas, destruir aquelas defesas da cidade apenas com toques de trombetas, né? Dentre outras coisas extraordinárias que Deus fez através da vida de Josué, muitas batalhas travadas. Josué era um homem de guerra, né? E Deus abençoou essa liderança, sendo fiel com a sua promessa que ele tinha feito a Josué, que tudo que Josué fosse fazer, Deus estaria com ele. Todo lugar que Josué pisasse a planta do pé, Deus estaria com aquele homem, servo de Deus, né? E assim aconteceu. Só que Josué agora já na sua velhice, já bem idoso, né, nos últimos dias, e essa é a última fala relatada de Josué nas Escrituras Sagradas. Josué reúne as pessoas das tribos, todas as pessoas das tribos, os líderes de Israel, as famílias, e começa a falar, a partir ali do capítulo 22, 23, sobre a importância deles guardarem os mandamentos de Deus, sobre a importância de as famílias largarem os seus deuses, os deuses dos seus antepassados, e adorarem unicamente a Deus e servirem a Deus. Só nesses dois últimos versículos aqui que nós lemos, no versículo 14 e 15 que nós lemos, a palavra servir aparece 6 vezes, e encerra esse versículo 15 com: eu e a minha família serviremos ao Senhor. E aí cabe uma pergunta muito importante para nós, é saber o que é servir a Deus. Nós entendemos o que é adorar a Deus, né? O que é louvar a Deus, o que é ler a palavra, orar, né? A gente entende disso, mas muitas vezes quando a gente está falando sobre servir a Deus, ainda existe uma certa dúvida em algumas pessoas, e é isso que nós vamos tentar resolver com esta mensagem hoje, né? O que é servir a Deus? O que é de verdade isso que Josué está falando? Eu e a minha casa
eu e a minha família serviremos ao Senhor, né? E a primeira coisa que a gente vai poder entender sobre o serviço é que o serviço não é necessariamente, tão somente, na verdade, atos religiosos. Nós servimos a Deus além das quatro paredes de um templo. Nós servimos a Deus com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com aquilo que nós fazemos, que na verdade é exatamente dar frutos para Deus, né? Quando é que nós servimos a Deus? Quando nós fazemos a vontade dele. E o que é a vontade de Deus, né? É uma pergunta para mim muito importante. A gente junta uma coisa com a outra. Servir a Deus é fazer a sua vontade. Mas o que é fazer a vontade de Deus, né? Aqui em João, capítulo 15, versículo 8, nós vamos escolher aqui as palavras do próprio Jesus sobre o serviço a Deus, sobre o que seria esta gratidão a Deus, o que seria agradar ao Senhor. E Jesus fala em João 15, 8: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Ainda em João, agora no capítulo 6, versículo 39 e 40, Jesus fala: esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E ainda nas Escrituras Sagradas nós vamos ver que é vontade de Deus salvar todas as pessoas, né? Salvar do pecado, da morte, dar a vida eterna através de Jesus Cristo. Então, fazer a vontade de Deus, servir ao Senhor, é dar frutos para a glória de Deus, é fazer discípulos de Jesus, é fazer com que as pessoas conheçam a Cristo, se convertam ao Senhor e vivam uma vida assim como Josué e a sua família viveram, para a glória do Senhor. Fazendo assim, nós estaremos fazendo a vontade de Deus e servindo ao Senhor. Então fica a primeira lição para nós aqui sobre o que é o serviço, né? Nesses versículos que nós lemos em Josué, não há explicação mais clara do que essas palavras de Jesus aqui em João capítulo 6 e capítulo 15, né? Que é a vontade de Deus. Servir a Deus é dar frutos para Jesus, é fazer discípulos do Senhor Jesus. E isso, gente, a gente já vem falando já tem um tempo aqui na igreja, né? Nós já vemos falando que nós precisamos ser preparados, capacitados para essa obra. Eu e a minha família, eu preciso instruir a minha casa sobre o que é fazer discípulo de Jesus. Eu começo na minha casa, inclusive, a fazer discípulos de Jesus, a minha esposa, a minha filha, e aí assim por diante, e nós vamos construindo uma rede de cuidado de pessoas. Eu ainda como pastor discipulo pessoas da igreja, ainda fora da igreja, pessoas da igreja discipulam outras pessoas também de fora da igreja, dentro da igreja. A gente vai montando uma rede de cuidados e a gente vai dando frutos para a glória do Senhor. Fazer a vontade de Deus é deixar um legado, uma marca positiva na vida das pessoas. É fazer com que Cristo seja conhecido e deixar uma marca de Jesus na vida e nas gerações que se virão, tanto da nossa família como fora da nossa família. A importância de falarmos aqui sobre família é porque é na família onde tudo começa. Nós não podemos, inclusive, tentar fazer discípulos de Jesus em todos os lugares se esquecermos da nossa casa, se esquecermos da responsabilidade que é de cuidar dos entes queridos que Deus colocou na nossa vida. Nós precisamos cuidar de nós mesmos, do nosso conhecimento, do nosso relacionamento com Deus e daquelas pessoas que convivem conosco na nossa casa, marido, esposa, pai, filho, irmão, irmã, as pessoas que Deus colocou primariamente logo de cara aí na sua vida para você cuidar e fazer delas também discípulos de Jesus para a glória do Deus vivo. Depois nós entendemos que, além de entender o que é dar frutos para Jesus, muitas barreiras acontecem que nos impedem de irmos além. Nós sabemos que devemos fazer, né? Já está claro então, servir ao Senhor, eu e minha casa serviremos a Deus, é fazer discípulos de Jesus, mas porque nem todo mundo que adora a Deus realmente serve a Deus, que nem todo mundo que vai à igreja no domingo
está realmente fazendo discípulos de Jesus. Por que isso acontece, né? E aí Josué vai lembrar as pessoas sobre um obstáculo, que é esses olhos voltados para os ídolos, sabe? E quando eu leio essa orientação de Josué, eu só me lembro mesmo da questão do egoísmo e da vaidade humana. Homens, mulheres fazem ídolos para si, para satisfazer uma necessidade, satisfazer uma carência, satisfazer a sua própria vontade, um egoísmo e a sua vaidade. Então fazem para si ídolos, certo? Eu sei, gente, que aqui as pessoas estão me assistindo, né? Você da IDEC, fora da igreja, eu tenho plena convicção que você não é essa pessoa que adora ídolos feitos de metal, de madeira, seja lá de gesso, alguma coisa. Você não é uma pessoa que adora outros deuses além do Senhor. Mas veja, muitas vezes, gente, a gente tem obstáculos e coisas que nos desviam do foco. Coisas e ídolos que nos fazem olhar para nós mesmos e tentar satisfazer a nós mesmos antes de satisfazer a vontade do próprio Deus. E aí, sempre que eu converso com algumas pessoas sobre essa coisa de fazer discípulos, algumas pessoas falam para mim: eu sou tímido, né? Eu tenho medo. Eu preciso primeiro ganhar dinheiro, viver, eu preciso casar, eu preciso, né? E sempre que a gente escuta essas falas, né, voltadas para o eu, para mim, eu preciso, eu tenho que fazer isso, né? Deus tem que me agradar nessa área, Deus tem que resolver essa minha área para eu poder fazer discípulo de Jesus. O que Josué está falando para a gente, isso não vai dar certo. Você não pode buscar para si coisas antes de buscar o reino de Deus e a vontade de Deus. Primeiro a gente busca a vontade de Deus, primeiro a gente se entrega para Deus. Primeiro nós buscamos servir ao Senhor, e aí sim Deus nos usando, Ele satisfará todas as necessidades da nossa vida. Nós precisamos compreender isso, porque se não compreendermos isso, não faremos a vontade do Senhor como uma prioridade na nossa casa, como uma prioridade na nossa vida. Nós temos que reconhecer a nossa fragilidade, vulnerabilidade, reconhecer que nós somos dependentes desse Senhor, reconhecer que nós somos realmente muito limitados em questões espirituais. Nós precisamos ser preenchidos da presença, da glória de Deus, para que a gente realmente brilhe nesse mundo e seja uma influência positiva na vida das pessoas com quem a gente convive. Precisamos realmente rejeitar os ídolos que nos perseguem, né? Falei aqui sobre esses obstáculos. Gente, existem muitos obstáculos, a gente precisa vencer isso, né? A preguiça, por exemplo, preguiça de ler a palavra, de estudar a palavra, né? Uma supervalorização daquele meu momento, né? Do meu momento de descanso. Eu sempre falo da importância de descansar, mas veja, espiritualmente falando, nós talvez tenhamos sido muito descansados, né? Nos últimos anos, a Igreja de Cristo andou meio descansada, e é necessário que sejamos despertados pelo Espírito Santo do Senhor, que Cristo nos revele, para que a gente faça da nossa semana uma agenda voltada para o reino e os interesses do Senhor. Não é admissível que um cristão, aquele que serve ao Senhor, aquele que busca agradar a Deus, passe mais de uma semana sem buscar o Senhor em oração, em leitura da palavra, em conhecimento sobre esse Deus. Passe mais de uma semana sem orar por alguém e com alguém. Passe mais de uma semana sem clamar ao Senhor para que Ele use a sua vida para abençoar outras vidas, para que o reino de Deus seja engrandecido. Gente, a gente não pode admitir isso. Nós temos que buscar na nossa agenda, incluir como prioridade o reino de Deus e a vontade do Senhor acima de qualquer outra coisa. Fazemos realmente todas as coisas cooperarem para o nosso bem quando nós estamos buscando a Deus, amando a Deus em primeiro lugar. Quando nós estamos realmente buscando ao Senhor e a vontade dEle, o interesse dEle. Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, qual é o teu interesse? Senhor, me revela e me mostra, Deus, os teus planos, a tua vontade. O teu reino venha sobre mim, né? Venha sobre nós.
para que a gente possa realmente fazer a tua vontade e te agradar sempre, Deus, porque tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que faz além daquilo que pedimos ou pensamos, o Deus que é presente em todas as horas, o Deus que nos livra, inclusive, de coisas que a gente nem imagina, o Deus que está com a sua mão protetora sobre o seu povo, o Deus que nas batalhas que travamos com nós mesmos nos faz mais do que vencedores, porque estamos rendidos aos pés desse Deus e prostrados diante do nosso Senhor Jesus Cristo, que é Ele que nos liberta, é Ele que nos fortalece. Nós temos que entender isso, gente, nós temos que colocar isso realmente como uma prioridade na nossa vida. Olhar para as pessoas como Cristo olhou, ver as vidas que estão dentro da nossa casa e fora dela, assim como Jesus olha para cada um de nós. Senhor Jesus, nos dá a tua visão. Senhor Jesus, nos mostra e nos faz ver como o Senhor está vendo. Usa nossas vidas, nos constrange ao ponto de a gente não conseguir passar uma semana sem te buscar, não passar um dia, Senhor, sem te buscar, sem querer fazer a tua vontade, o teu reino, que todas as outras coisas virem coisas secundárias, que em primeiro lugar venha o teu querer e a tua vontade na nossa vida. Essa deve ser a nossa oração. Isso que Josué está ensinando para as pessoas, gente, vocês vão ser prósperos, vocês realmente vão conseguir fazer a vontade de Deus, se vocês guardarem os mandamentos do Senhor, a lei de Moisés, amarem o Senhor sobre todas as coisas, se realmente vocês dedicarem a sua vida e a sua família para servir ao Senhor, como eu e a minha casa vamos fazer. As pessoas ouviam Josué, e na verdade ouviram Josué, se você ler o restante do capítulo 24, dizendo, nós vamos servir ao Senhor Deus, né? E Josué diz, vocês, tem testemunhos aqui dizendo que vocês estão confirmando um compromisso com o Senhor, e aquelas pessoas estão concordando com Josué, reafirmando a sua fé em Deus, porque olharam para Josué e disseram, rapaz, esse cara é um cara que tem frutos do Senhor, esse homem, ele é um exemplo para nós, por causa dos frutos da vida dele, por causa do que Deus é. Nós não podemos renunciar a essa palavra, nós temos que fazer aquilo que Josué está fazendo. Pessoas, gente, vão fazer isso de acordo com o que vão ver na nossa vida, com os frutos que vão sendo colocados diante das pessoas, dos olhos das pessoas, na vida das pessoas. As pessoas vão ver a nossa vida e vão dizer, nós precisamos glorificar esse Deus da vida desta pessoa, porque não tem explicação, isso é sobrenatural, isso realmente é algo que não tem explicação, essa paz que excede todo o entendimento, mesmo em meio ao caos, em meio à dificuldade, existe algo nessa vida que é algo diferente. E nós sabemos que isso é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, a presença de Jesus nos usando, nos confortando, nos colocando na situação que Deus quer que a gente realmente fique. Por último, gente, como é que a gente pode servir a Deus com a nossa casa, com a nossa família? Como é que nós podemos colocar em prática, além de vencer esses ídolos, essas barreiras que muitas vezes estão diante de nós, para que a gente realmente faça a obra e a vontade do Senhor? Gente, o caminho é muito simples. Nós precisamos buscar conhecimento no Senhor e nós precisamos colocar em prática aquilo que temos aprendido com Deus. Você pode escolher junto com Deus, né? Com o Espírito Santo do Senhor. Ore, Senhor, me revela alguma pessoa que eu preciso adotar espiritualmente, né? Que eu preciso buscar em oração, para que o Senhor me use, para que eu vá discipular esta vida, para que eu vá cuidar e zelar por ela, adotar espiritualmente, né? Dentro da sua casa, olhe para a realidade da sua casa. Senhor, usa a minha vida para que eu seja este profeta, assim como Josué foi, para que eu seja esta pessoa que vai trazer a tua palavra aqui para este lar, que vai ser a pessoa que vai ser o representante, assim como Jesus Cristo é na nossa vida, vai ser Jesus dentro da casa. Senhor, usa a minha vida e comece a desempenhar essas ferramentas espirituais, aquilo que temos falado dos ofícios de Deus, né? Realmente buscando o interesse do Senhor, você vai conhecer mais a Deus e vai colocar em prática aquilo que a gente tem falado aqui. Busque a Deus em oração. Quem é essa pessoa que você precisa abençoar com a sua vida? Cuidando, orando por ela, fazendo um RD, né, um relacionamento discipulador. E logo mais à frente, que a minha casa, você e sua família, por que não criar um pequeno grupo na sua casa, onde as pessoas vão lá para buscar um refrigério, um consolo na palavra do Senhor, e você ser usado e usada, minha irmã também,
para a glória de Deus, com a sua família, a sua casa, esposo, mulher e filhos, usando o seu lar para a glória de Deus. Servimos ao Senhor quando nós mentalizamos aqui na nossa vida: Senhor, eu já posso visualizar os frutos que o Senhor está querendo que eu produza com aquilo que o Senhor tem me dado. É pouco, sim, é pouco que temos, nós não buscamos coisas materiais, mas o pouco com Deus é muito, gente. Aquilo que temos já é mais do que suficiente para a gente fazer a vontade do Senhor, para a gente fazer a obra e a realidade, e desempenhar essa realidade do reino de Deus na vida das pessoas. Tem gente que vai dizer não, tem gente que não vai querer buscar a Deus, tem gente, sim, mas muitas pessoas estão aí sedentas pelo Senhor e Deus quer usar a sua vida. Meu irmão, minha irmã, que a sua família não apenas seja uma família que adora a Deus dominicalmente, que desempenha as ferramentas, ofícios espirituais com o Senhor, buscando uma religiosidade pautada em Jesus, mas acima de tudo uma espiritualidade saudável com Deus. Uma espiritualidade onde você vai desempenhar e vai glorificar o Senhor com os frutos do seu trabalho aqui nesta vida. Que assim como Josué e a sua família também seja reconhecida como uma família que deixou um legado, como uma família que deixou uma marca positiva na vida das pessoas, como uma família que se tornou um celeiro de bênçãos para a glória do Senhor, que incontáveis frutos fluam do seu trabalho de oração com Deus e desempenhando também o cuidado na vida das pessoas para a honra e glória do Senhor. Quero orar pela sua vida, buscando a Deus nesse sentido. Deus de amor, Deus de bondade. Muito obrigado, Senhor, porque temos sentido a Tua presença, Pai, mesmo nesse distanciamento presencial, pelo fato de Tu seres Espírito, Senhor, Tu estás em todos os lugares e nos consola e nos fala a Tua verdade em todas as horas, Deus. Nós Te louvamos, Senhor, porque podemos aqui com a Tua palavra aprender, Senhor, sobre aquilo que devemos desempenhar para Te agradar. Nós queremos Te agradar, Senhor, então usa a nossa vida. Usa cada família da IBEC, cada família que está nos assistindo aqui pela internet. Cada pessoa que tem esse interesse, Senhor, faz sair do estagnamento, faz sair dessa situação de paralisação, para que possa realmente desempenhar, Deus, e começar a dar esses frutos para a glória do Teu Filho Jesus. Que o Teu Filho Jesus seja conhecido através das nossas vidas. Que possamos realmente, Senhor, dizer: eu e a minha casa não apenas serviremos, como já estamos servindo ao Senhor em todas as horas, Deus. Usa-nos sempre, Pai, é o que eu Te oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, gente, que esse mês fique marcado na nossa história, na nossa vida, não apenas pelos períodos de quarentena, de isolamento, mas porque ouvimos a voz do Senhor, tratando a nossa vida, a nossa família, para a glória dEle. Que Deus abençoe a todos.